E a gente sempre brinca aqui, eu particularmente sempre brinco, que se tem um cidadão que é operário padrão, é o mosquitinho da dengue, né? Ele transmite dengue, a chikungunya, zika vírus, talvez seja pelas suas cores alvinegras, né? Que ele é tão importante assim, meu caro Paulo Boganjo. Pode ser, mas isso é caso para especialista, né? Exatamente. Quem vai falar a sobre gente isso brinca porque o tema é sério. é a enfermeira Mara Ripoli. Ela está aqui com a gente, vai contar tudo e vai explicar, inclusive, se tem essa relação aí com a coloração, né? Mas o fato é que ele trabalha todos os dias do ano, num período do ano mais, outro menos, mas o que está chamando a atenção, Mara, é que parece que esse ano ele tá trabalhando num período fora do comum, né, em relação aos outros anos, né? A gente tem aí os números absolutos da dengue aqui em Foz do Iguaçu, que já chegam a 7.220 casos notificados. É um número bastante alarmante em relação a Londrina, que tem uma população bem maior que Foz do Iguaçu, tem 12.541 casos notificados. Ela está em primeiro lugar em termos de notificação. Isso você vai explicar daqui a pouco para a gente. O que é caso notificado, o que é caso confirmado. Mas, a princípio, seja bem-vinda aí à Rádio Clube. É bom recebê-la. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço o convite para poder estar esclarecendo a população também um pouco sobre a doença, sobre meios de prevenção. Isso é muito importante. Mara, a gente vive uma situação de epidemia em Foz do Iguaçu. Por que a gente chegou a esse ponto? Então, a dengue é uma doença endêmica em Foz, endêmica que todos os anos tem. Nós estamos notificando dengue desde 1998. E a gente percebe que a cada 2 anos ela faz um ciclo de epidemia. E quando acontece isso, é meio que geral. A todas as cidades que tem o mosquito da dengue já circulando, acontece que dá também essas epidemias. É uma coisa meio cíclica. Eu recentemente defendi a minha tese, né, sobre dengue, há um mês atrás, e assim, é uma doença que ela atinge os países com clima tropical e subtropical, e nós percebemos que o mosquito ele está cada vez mais se adaptando ao meio ambiente, né? Então é uma doença muito assim do verão, da época do verão. Hoje a gente já está ainda notificando casos positivos nessa época do ano, que já esfriou bem, então isso indica que o mosquito está se adaptando, né, às novas condições. Antigamente se falava que ele gostava de água limpa e parada, hoje a gente vê o mosquito também em água suja. Então todos esses detalhes em relação ao mosquito têm dificultado muito o controle. Outro detalhe também importante é o ovinho do mosquito. Então ele precisa da água para se transformar em mosquito. Mas se você pegar um potinho lá que tem o ovinho e você jogar água fora e ficar o ovinho ali colado no vasinho, ali no potinho do vaso, ele pode ficar até um ano no meio ambiente sem água. Se voltar a ter água, ele vai se transformar em mosquito ainda. Então tudo isso dificulta muitas formas de controle, né? E aí nós temos uma cultura da população ainda que deixa muito local com água parada. E aí 80% dos criadouros do mosquito da dengue está dentro dos quintais. Mara, você falou sobre essa questão do mosquito evoluir, né? E dentro desse cenário a gente sempre ouviu falar que ele gosta das temperaturas quentes, né? Isso. E agora a gente tá com esse inverno que tá pra semana que vem, Moacir? Dia 21 começa. Semana que vem. Mas a gente ainda tem essas oscilações de temperatura aqui em Foz, né? Hoje mesmo tá um dia agradável, mas não tá frio, digamos assim. Isso mesmo. Então, assim, Desculpa, então ele evolui também para essa questão da temperatura? Sim, ele se prolifera, ele gosta, a temperatura ideal para o mosquito é entre 25 e 30 graus. Né? Não é tão quente também. Na minha tese eu descobri que temperaturas acima de 33, 34 graus também não é bom para ele se proliferar. E tem que ter água também. Porque se a gente tiver uma temperatura quente, como os ovinhos do mosquito são colocados na linha d'água, e não tiver chuva, a água evapora. E aí também ele não evolui. Então é uma série de fatores. É temperatura, é chuva, e isso a gente tem bastante também. Né? A gente tem bastante chuva aqui, a temperatura nossa também é quente. A gente tem temperaturas frias, mas é poucos dias, né? Se fizer uma média assim, a nossa temperatura está... na média, assim, no ano, ela fica ali entre 25 graus mesmo. Então, esse nosso clima aqui é um clima ideal para a proliferação do mosquito. Ô Mara, a gente fala de epidemia, né? Sempre tem um alarde muito grande e claro que é preciso ter esse alarde, né? Para as pessoas ficarem vigilantes, para o poder público efetivar ainda mais as suas políticas de combate, né? Mas o que caracteriza uma epidemia, né? Quando a gente fala
em relação à dengue. Isso. O que é essa epidemia de dengue em casos inúmeros, Sim. em casos de doença Entendi. das pessoas? Como que você dá uma radiografia disso pra gente? Paulo, bem interessante essa pergunta, porque eu vejo que a população ela tem bastante, assim, para entender o que é isso, né? E o termo epidemia assusta muito, né? E nós, principalmente a gente aqui, ainda ontem uma senhora ligou para mim, que se ela podia os filhos vir viajar para cá, porque a gente estava em epidemia de dengue, e ela está numa cidade que tem mais dengue do que aqui em Foz. Então a gente está, no Paraná tem várias cidades que correm o risco de pegar dengue. A epidemia, o Ministério classifica assim, que é quando a gente está com um número que a gente faz um cálculo, 300 casos para 100 mil habitantes. Então, a gente faz um cálculo, nós pegamos o número de doentes, dividimos pela população e multiplicamos por 100 mil. E aí, quando chega nesse caso, de 300 casos para 100 mil habitantes, é considerada epidemia. Mas falando assim, popularmente falando, epidemia é quando o número de casos extrapola o número esperado, o número que a gente já espera por ano. Porque todo ano tem caso de dengue, a gente tem aquele patamar de dengue. Quando ultrapassa aquela média, nós consideramos epidemia. Isso não só para dengue, mas também para outras doenças transmissíveis, né? E no nosso caso, quais são esses números? Qual era o esperado e o número... Já foi dito quanto nós temos hoje, né? Mas então, qual era o esperado? Nosso caso, então, para não ser epidemia, até 300 casos para 100 mil habitantes. Hoje nós estamos em torno de um pouco mais de 400 casos para 100 mil habitantes. Esse ano, nós, comparando, por exemplo, com 2016, a nossa última epidemia, nós tivemos mais de 3 mil casos para 100 mil habitantes. Então, a gente não está com uma epidemia tão alta como a de 2016. Mas vale ressaltar que cada vez que a gente vai tendo mais dengue, a gente vai fazendo uma forma mais grave. Cada vez que a pessoa pega dengue de novo, ela faz a forma mais grave. Existem 4 tipos de vírus de dengue, que causa dengue. A gente fala dengue 1, 2, 3 e 4. Então, uma pessoa ela pode pegar dengue 4 vezes. Né? Se ela pegar 4 vezes, ela não pega mais, se ela sair viva, né? Porque cada vez que ela pega, ela pode fazer uma forma mais grave. Então, o que eu percebi, assim, estudando, né, nosso histórico de dengue em Foz do Iguaçu, até 2007, nós tínhamos formas muito leves. A gente não tinha nem hospitalização por dengue. A partir de 2007, nós começamos a ter óbitos por dengue, e a gente tem muitos casos hoje hospitalizados, né? Só esse ano já passa de 200 casos de hospitalização por dengue. Então, isso é uma situação que é uma tendência de cada vez se agravar mais. E esse ano nós temos os 3 vírus circulando aqui em Foz. Nós temos o DEN 1, o DEN 2 e o DEN 4 circulando. Que são, dos 4, tem 3 que está circulando, né? Mara, você falou que a prefeitura, você, no seu próprio estudo aí, na sua avaliação, você acompanha a evolução dos casos de dengue, a incidência da dengue aqui em Foz do Iguaçu. Este ano, o município foi pego de surpresa por esse prolongamento, se podemos dizer assim, da proliferação da dengue. A gente já está em junho, né? Em anos anteriores, isso já estava bem mais ameno, já não se falava tanto de dengue como a gente está falando nesse momento. Faltou alguma coisa em termos de políticas públicas? Como é que é o trabalho do município em termos de prevenção e também de combate à dengue? Então, em relação ao município, a gente percebe assim, o município não está fazendo ações agora. Tem um trabalho aqui em Foz do Iguaçu, eu fiz a minha tese na USP em São Paulo, em Ribeirão Preto. E assim, até foi meio que modelo o nosso trabalho lá em São Paulo, porque existe um comitê de prevenção da dengue aqui. Nesse comitê, todas as secretarias da prefeitura estão presentes, a educação, pessoas da sociedade civil organizada, e é trabalhado, então, o ano todo as ações de prevenção. Existe um mutirão que está desde o início do ano, que nós temos esse mutirão que os caminhões estão catando lixo nos terrenos baldios, e o que a gente percebe, assim, até a gente brincou na última reunião, que a gente está secando gelo. A gente limpa todo um terreno, tira o lixo, e daí 2 dias está cheio de lixo de novo. Então, assim, a gente também tem que trabalhar com uma conscientização da população e, de repente, com uma mudança de comportamento, né? E isso é algo que a gente não muda do dia para a noite. Mas, por exemplo, a gente sabe a infestação do mosquito, a gente faz o CCZ, que é quem está à frente do controle do mosquito, né? Ele faz um levantamento que nós chamamos de lira para ver a infestação do mosquito nas casas. A gente fala o índice de infestação predial. Mara, tocou num aspecto bem que é o que a gente queria abordar também. Segundo o CCZ, 70% dos casos, dos criadores, na verdade, estão nas casas, né? Isso. Então, de repente, a gente faz o nosso papel de cuidar do terreno, cuidar também de qualquer quintal ali,
Mas também tem o vizinho, né? Digamos assim. E a gente mesmo também, o que a gente pode fazer para reforçar essa vigilância e também reforçar a vigilância em torno da tua quadra, ali, do teu bairro. Muito bom, porque se eu cuidar do meu quintal, mas o vizinho não cuidar do dele, a gente vai adoecer igual, né? A gente teve um avanço bem grande, que assim, agora existe uma lei em que o terreno que está vazio, se o CCZ não conseguir encontrar o dono, ele vai com um policial e um chaveiro e abre essa casa, esse local, e faz a limpeza e é gerada uma multa, né, para o dono lá na fazenda. Então isso é uma evolução, porque a população daí tem que estar ligando, né, tem o número lá do CCZ, que é 524-8848, para estar denunciando esses locais. Isso já é feito já, né, há mais de um ano que a gente tem feito isso e tem ajudado também em relação a esse controle. E também fazer esse papel de vigilância mesmo, né, de estar ligando, estar denunciando e também estar orientando, né, porque às vezes a pessoa não tem assim esse conhecimento de que às vezes a gente faz a campanha e a pessoa joga fora, por exemplo, um sofá velho. Mas lá dentro da casa dela tem as garrafas com as boquinhas tudo para cima aberta, que está acumulando. Tem um pneu lá no quintal que também está acumulando água, né? O lixo, até a tampinha de garrafa, ela é um criadouro para o mosquito. Né? Tem os vasos, caixa d'água destampada, até ralo de banheiro pode, né, tá criando mosquito ali. Então são muitos os detalhes, né, os locais que pode se proliferar o mosquito. Mara, você tocou todos esses pontos aí que principalmente causam a proliferação da dengue, que está muito perto da gente, que um cuidado básico evitaria, né? Mas é importante dizer que o CCZ não faz o trabalho de limpeza do quintal, né? Isso. Então, a gente não tem que ligar lá para o Centro de Controle de Zoonose para dizer, o vizinho aqui está com o quintal sujo, está infestado de dengue, e vem aí o pessoal da saúde para fazer a limpeza. Esse é um papel do morador. Quando o CCZ vem, ele faz a notificação da residência quando é necessário, é isso? Ele não faz a limpeza, não. Ele vai orientar e vai mostrar, ele pega, coleta ali a amostra e vai mostrar ali onde tem o local. Em algumas situações, eles até retiram os focos, porque às vezes tá lá numa calha, lá em cima, ele sobe e já vê que tem a situação lá, eles vão orientar o morador e às vezes já retira aquele foco ali que se tiver uma situação muito grave. Agora, nos terrenos que estão fechados e que não tem o morador, às vezes o morador deixou ali, mudou, não conseguiu alugar ainda e está tendo uma situação de risco, nessa situação ele faz a limpeza e gera multa para o morador. Mara, em relação aos sintomas da dengue, principalmente naqueles casos em que há uma piora da doença, que sintomas assim você pode alertar o morador para que ele não confunda com gripe, resfriado e coisas afim, né? Há sintomas bem característicos da doença, né? O que você pode destacar assim para que o cidadão de Foz fique bastante alerta e procure a unidade básica de saúde, procure assistência à saúde? Paulo, eu gosto muito de esclarecer essa sua pergunta aí, porque a dengue, assim, se ela vai para um estágio grave, a pessoa demora para procurar o serviço, ela pode ir a óbito em casa. Então, assim, os sintomas da dengue, a população conhece bastante já, que começa com febre, e aí dor no corpo, dá muita dor atrás dos olhos, dor de cabeça também é bem importante. E só que esses sintomas também são de outras doenças, como gripe também, né? Só que a gripe, ela vem com quadro respiratório, vem com secreção, com tosse, e a dengue não. E a maioria dos casos da dengue, nem todos, mas a maioria, a pessoa tem um vermelhidão no corpo. Nós chamamos de exantema. Isso mais no final dos sintomas. Mas todo mundo que pegar a dengue, ela vai abrir com quadro de febre e dores fortes no corpo, e dor de cabeça. E aí, quando passa a febre, ou ela está curada, que é uma doença viral, ou ela vai para a forma grave. Então, nós temos um ditado na dengue assim, que ela piora quando melhora. Então, o médico vai lá, vê o paciente está com febre, com dor de cabeça, ele vai dar o tratamento, que geralmente é hidratação, e os medicamentos para a febre, e vai ver o paciente quando? Quando passar a febre. Porque nesse dia que ele pode ir para a forma grave. E se ele for para a forma grave, tem alguns sintomas que nós, até quando o paciente procura a unidade de saúde, tem um cartãozinho, como se fosse um cartão de vacina, que ele recebe, que atrás tem os sintomas que nós chamamos sinais de alarme. E esses sintomas indicam que ele vai para a forma grave.
se ele tiver um desses sintomas. Quais são esses sintomas? É uma dor na barriga bem importante, uma dor muito forte, que geralmente não passa com remédio. Ele tem vômitos, alguns cursam também com diarreia, a pressão fica baixa, então ele pode ter desmaio, tontura, fraqueza. Então, quando o paciente que já estava com uma história de dengue há uns 2, 3 dias atrás passou a febre e apresentar um desses sinais de alarme, é sinal que ele vai fazer a forma grave. Aí ele precisa ser hospitalizado. E aí ele vai ficar no mínimo uns 3 dias lá recebendo um tratamento com soro endovenoso, tem um protocolo. A gente tem que fazer por quilo da pessoa, cada pessoa recebe uma quantidade de soro diferente. E ele vai ficar bom. O nosso problema maior é aquelas pessoas idosas que já têm comorbidade. É cardiopata, é diabético, tem pressão alta. Essas pessoas têm que tomar bastante soro para sair do choque, senão morre com choque. E aí, às vezes ele é cardiopata, daí encharca muito com soro e acaba assim alterando aquela doença que ele já tinha, e aí ele vai ficar mais tempo para recuperar daquela doença de base que já tinha. Mas se for uma pessoa jovem que não tem uma doença crônica e ele for bem conduzido, ele no máximo lá no 7º, 8º dia tá saindo de alta do hospital. Quando essa pessoa é hospitalizada, na média, assim, quanto tempo ela fica no hospital? Quantos dias? Então, se ela não tem uma doença crônica, ela saindo do choque, ela vai ficar, ela começa a ter dengue, depois de uns 2, 3 dias é que ela faz a forma grave. Aí ela procura e é hospitalizada. Ela vai ficar de 5 a 10 dias no máximo hospitalizada. Agora, se ela já tem outras doenças, nós temos casos de paciente que ficou até 2 meses hospitalizado para conseguir equilibrar aquela doença que já tinha, que a dengue descompensou. Mara, falando um pouco dos números, né? Você falava no início que a gente não pode tomar esse alarme em relação esse alarde em relação à dengue por números absolutos, mas tem uma comparação bastante interessante, assim, talvez você tenha uma explicação para a gente entender melhor. O ano epidemiológico começa em agosto, como você falou, né? Isso. Esse ano soma 1.173 casos de dengue em Foz do Iguaçu. É superior a Londrina, com 1.047 casos, e superior a Cascavel, com 711 casos. Importante registrar que a imensa maioria desses casos de dengue aconteceram em 2019. Né? Parte desses 1.173 casos de dengue confirmada são desse ano, ou seja, estão acontecendo, as pessoas estão se tratando ainda, algumas já curaram, outras estão ficando doentes, né? Agora, como é que você faz essa comparação? Foz com 1.173 casos, Cascavel com 711, por que essa diferenciação? Aí tem várias características. Uma delas é assim, o serviço de vigilância nosso. A gente é tido tanto pelo Ministério como pelo Paraná como um dos melhores serviços de vigilância. Quando você descobre que tem vários casos de uma doença, isso é porque a vigilância trabalha bem. Então, o que é? Nós estamos sabendo aonde tem, a gente faz muita capacitação. Só agora no mês de maio, nós fizemos mais de 20 capacitações para médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, para estar detectando casos e encaminhando para a unidade de saúde. Então, quanto mais você trabalha o que é o sintoma e os cuidados com prevenção, mais as pessoas pensam em dengue e notificam e descobrem casos. Né? Outra coisa também é que nós moramos aqui na fronteira e nós também atendemos pessoas que vêm para cá, né? Nós somos a referência para os municípios aqui de pequeno porte, e também nós atendemos todos os turistas que vêm aqui, né? Então a gente tem essa característica também de atendimento de uma população flutuante também. Mas em outros anos se falava muito que o mosquito não tem fronteiras, então tem uma epidemia em Cidade Leste, inevitavelmente isso vai se reproduzir em Foz e tal, mas a gente não vê as 3 cidades de fronteira, ou seja, as 3 cidades interligadas, Cidade Leste, Porto Iguaçu e Foz do Iguaçu, vivendo casos de epidemia de dengue ao mesmo tempo, né? Às vezes Cidade Leste tem um número bastante grande de casos de dengue, Foz está mais abaixo, né? Às vezes Porto Iguaçu explode, Cidade Leste está na média. Então, como é que funciona toda essa sistemática aí para a gente pensar também em políticas integradas na fronteira? A gente tem um trabalho no GT Itaipu que trabalha essas questões aí, mas a gente também tem um serviço de vigilância diferente.
Então, assim, a gente é muito mais sensível aqui no Brasil para notificar e detectar caso do que, de repente, os países vizinhos, que já trabalham com uma vigilância mais centralizada no ministério deles, na capital, né? Então, a gente não tem uma igualdade de vigilância, de trabalhar a notificação. Então, às vezes, isso dificulta um pouco comparar os números deles com os nossos. Mara, nosso tempo é curto, já voou, né? Já são foi quase, rápido, né? Foi rápido. Então, eu queria aproveitar essa reta final para agradecer, né, a tua entrevista, a tua vinda aqui. E também pedir para você reforçar aquele telefone e deixar essa mensagem final para os ouvintes, né, para o morador de Foz do Iguaçu, para que ele possa ter esse alerta se transformar em uma prática, né, preventiva em relação à doença. Alexandre, então eu queria dar 2 alertas, se vocês me permitem. Uma é que, assim, a unidade de saúde é a porta de entrada para o nosso usuário com sintomas de dengue. A gente tem visto, assim, que eles têm ido muito na UPA. E aí eles sobrecarregam a UPA e às vezes não é um sintomas graves que precisaria ir para a UPA e acaba que eles demoram muito para ser atendido. E em relação à prevenção é esse cuidado contínuo, né, em evitar água parada em qualquer vasilha que tenha lá na casa, em qualquer situação, para a gente poder diminuir esses números e voltar num outro momento, né, para mostrar dados, números melhores. É isso, né? O pessoal tem que tomar cuidado, né? Porque a dengue, como disse o Paulo, não tem fronteiras e também não tem status, né? Pode pegar qualquer pessoa e a doença torna-se muito grave, né, Alexandre? Justamente como a Mara falou, agradecemos a Mara novamente e tá feito o alerta, né? Tá feito o registro, porque tem que ficar atento. O mosquitinho não dá folga. Marco Zero, onde tudo começa.